vai me ajudar, né, a ver um pouquinho, quando eu voltar, a discutir um pouquinho a questão do problema e tal. E hoje nós vamos falar de fundamentação, né, teórica. Inclusive, separei até um materialzinho que eu tirei de um livro da Desirê Mota sobre a produção textual na universidade, é uma linguista, e aí ela peguei umas questões dela sobre a linguagem da fundamentação teórica, né? Que verbo devo usar, que não devo usar. Separei no material, vou postar lá nos materiais para vocês. E hoje eu vou mostrar um pouquinho, né, de como a gente pode construir uma fundamentação teórica robusta. Mas aí deixa eu ir aqui, o que eu quero olhar aqui nas atividades não, no mural, o nosso cronograma, que é muito importante, que é que me guia aqui toda vez, para a gente poder dizer para vocês o que é que vai ser nesses próximos dias. Muito bem. Eu vou viajar. Volto dia 7. Hoje é 17, eu estou dando aula. E aí, no próximo encontro vai ser, eu botei aqui como metodologia, mas vai ser a professora Graciele já agora, nesse método. Por quê? Eu vou colocar essa aula assíncrona, que é a parte de metodologia, e não precisa a gente usar uma aula, até porque a gente atrasou uma, né? No meu cronograma, não sei se vocês se lembram, que eu deixei uma aula sem dar, porque era um feriado e eu não incluí ele na programação. Então, a gente coloca essa parte de metodologia. Eu vou pedir a Ju para ela dar uma olhada como é que está o vídeo, se precisa fazer editar alguma coisa para mandar para vocês, e aí, sobre metodologia, e vai para lá. E aí, no próximo encontro, que é dia 24, a professora Graciele chega, e aí deixa para vocês, trabalha com vocês as normas da ABNT e APA, e a ética na pesquisa, a questão do plágio, tá? Então, ela vai fazer uma atividade para vocês, e aí, no dia 15 do 12, eu acho que eu vou dar uma pulada, eu acho. Cadê, meu Deus? Eu acho que eu pulei aqui, já prevendo a minha viagem, né? Dia 15, ela vai dar aula 24, aí tem dia 1º, que é uma segunda, dia 8, que aqui é um feriado, eu acho que é por isso que eu botei dia 15, né? Dia 8 eu estou voltando, aí tem dia 1 ainda. Eu vou fazer assim, eu vou colocar Graciele para. Vou ver com ela, e talvez eu desça essa aula dela para o dia 1, e deixe vocês no dia 24 vendo a questão da metodologia. O que vocês me dizem? Rosângela, vocês me dizem, a proposta está boa? Colocar a próxima aula como assíncrona e colocar a professora Graciele no dia 1º. Eu preciso ver com Graciela também. Ela disse para mim que as segundas-feiras dela estariam livres, e aí eu vou acertar com ela. Dependendo do que eu combinar com ela, eu aviso a vocês, tá? Também vai depender do, do tempo que ela tem, mas me parece que na segunda noite ela está livre. Ela falou, né, que possivelmente, às vezes é que ela tem alguns compromissos na universidade, que ela dá aula na UPE, né, como eu disse a vocês, aqui de Nazaré da Mata, que é um município do interior de Pernambuco. Ela é professora de lá da UPE. E aí, minha gente, é sobre isso, tá? Eita, a Havana entrou. A Havana, depois, bichinha, depois de um longo e tenebroso inverno, a pobre, tá ela aí. Minha coordenadora, Havana. Beijos, linda. Vai chorar de saudade de mim, né, não? Não é verdade? Vou sim, vou sim. Eita, pai! Havana, vê só, hoje eu vim assim para falar, né, para todos. Estou aqui ajustando o calendário, né? E talvez a gente vai colocar no próximo encontro metodologia, na aula síncrona, que eu estarei fora, e Graciele no dia 1º,
ok? Para falar sobre a questão das normas, né? Da BNT, APA, essas coisas. E aí, tem dia, primeiro tem dia 8. Ô, Havana, dia 8 é feriado de Jaboatão? Sabe dizer? Parece que não, não, que é o dia do quê? Que é feriado Aqui aqui. é dia de Nossa Senhora da Conceição. 8 é Aqui não, feriado só em Recife, 8 é de só dezembro. Recife. Só em Recife, né? É, Pronto, isso. então eu vou ver como é que eu vou fazer, porque eu ainda não estarei de volta, né? Não estarei de. Quer dizer, eu chegarei no dia 7, mas eu acho que dia 8 eu não sei se eu consigo, né? Não sei se eu consigo, porque fuso horário e tal, eu não sei se eu consigo. Mas, se eu tiver ok, eu chego para dar aula. É de noite, né? Eu volto dia 7, é porque são muitas horas de viagem, né? Eu não sei que hora vai ser, eu não olhei a hora da volta. Eu acho humanamente. Impossible. E também Não, para não mim, é que já, legal, não é legal. também para mim que já sou quase uma véia. Não, ninguém aguenta não. Chegar de uma viagem, eu acho que seria um massacrante para você. Pronto, mas eu vou resolver aí e não vai ficar sem ninguém, não. E também eu posso pedir a Juliana para nesse dia 1, né? Nesse dia 8, ela dá o curso dela, que a Juliana tem um curso ótimo, né? Que para quem tem interesse, as ferramentas para melhorar o estudo, né? Então seria interessante. É um bem interessante o curso de Juliana. Juliana está fazendo aniversário hoje, está completando a maioridade da maioridade, que maioridade é 18 anos, né? Mas eu sou do tempo que meu irmão queria casar, e para casar só podia ser com 21. Eu peguei, fui dizer isso a Tânia, né, a mãe de Ju. Aí eu disse, Tânia, a Juliana já pode casar. Ela, não, senhora, professora, está muito cedo, ela tem que estudar. Tá vendo, Ju? Vai vendo aí, né? Vai vendo. Então, Juliana, ela vai estar. É o que ela ficou com ciúme na hora, Juliana. Eita, pai. Mas é isso. Então, vamos lá. Então, já está mais ou menos assim articulado para vocês saberem, né? Como é que vai ser tudo, tá? Eu vou ajustar e depois eu mando lá na sala, ou eu, Ju, eu mando dizer como é que vai ser a partir da próxima semana, tá bom? Então, é isso. Hoje eu vou falar um pouco do que se deve e o que não se deve fazer na fundamentação teórica, certo? É aí que eu acho que é interessante essa parte. Eu vou fechar minha câmera aqui para não cair aqui minha internet, né? E vou começar a apresentar aqui. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, ok? Levantem a mão. Dá para ver? Dá para ver? Sim. Sim, Valeu. O que devemos e o que não devemos fazer, né? Primeiro, como é que a gente tem os pontos importantes, né? A gente precisa ajustar a nossa fundamentação teórica, porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Por onde é que eu começo, meu Deus, a escrever? Porque, olha, as principais seções de um texto científico, a que pega pesado é a fundamentação teórica e a análise. São as duas. A metodologia a gente ainda copia daqui, pega um pedacinho ali, arruma ali, mas também é complicado, ok? Mas a fundamentação teórica eu mesmo, ó, suei para fazer. Porque eu não sabia, quando eu estava fazendo a minha dissertação, quando eu fui fazer a monografia, né, eu já não sabia por onde eu ia, fiz assim, né, eu achei que eu podia falar de determinadas coisas, mas assim, eu comecei a pensar o seguinte na época, eu preciso organizar a minha fundamentação teórica por uma lógica. Os professores, geralmente, e os orientadores, eles ajudam a gente nisso, né? Olha, escreva assim, você vai falar como eu fui falar na minha dissertação, né? Fui falar sobre trabalho doméstico remunerado, ok? As trabalhadoras domésticas. Então, eu fui fazer o seguinte: eu comecei a analisar, eu disse, rapaz, eu vou ter que fazer um levantamento. Aí minha professora disse: faça um estudo da arte desse trabalho.
como é que surgiu e tudo mais, o que é, analisa esse trabalho numa perspectiva econômica, sociológica, entendeu? Porque vai valer a pena. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa para entender até o universo no qual eu estava me metendo, o que é importante. E eu precisava fazer o estado da arte. Então, ali eu já estava, né, fazendo, revisando, é, fazendo um levantamento, tá? E tem gente que faz a revisão desses trabalhos também, do estado da arte, no sentido de ver quais foram os trabalhos mais recentes e mais relevantes, tá? Para trazer para seu problema de pesquisa e mostrar o que foi feito e onde está a lacuna que o seu estudo vai preencher. Também é uma outra maneira. Então, estruture sua fundamentação em seções e subseções lógicas. Inclusive, eu costumo dizer que é importante que você escreva até dentro dos seus objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles vão guiar a sua forma de organizar a sua fundamentação teórica. Uma outra coisa importante é você utilizar conceitos fundamentais, né? Definições básicas e históricas, como eu fui fazer, do seu objeto de estudo. Então, fui ver o que era trabalho, trabalho doméstico remunerado, fui ver qual era a situação social e também econômica desse trabalho. Então, fui por ali, né? E também as teorias centrais. Por exemplo, como eu disse a vocês, quem ia nortear o meu estudo, não só da dissertação de mestrado, como também da tese de doutorado, seria como figura central o filósofo russo Bakhtin, porque ele se inscrevia, a minha professora também estava inscrita nesse estudo, ele circunscreve, mesmo que não tenha detalhado um método, o que a gente chama de análise dialógica do discurso. Isso é na minha área de pesquisa, ok? Então, eu tinha que falar de Bakhtin e dos seus conceitos, das teorias que iriam me ajudar a analisar o que eu queria ver. Então, eu precisei dele, na minha tese de doutorado, eu precisei também de um outro filósofo, como eu falei, a respeito do estudo do trabalho, mas o trabalho numa perspectiva filosófica e não numa perspectiva só econômica, ok? Nem numa perspectiva sociológica, como eu fui ver também um pouquinho em Marx, a ideia de trabalho. Então, eu precisava analisar todas as teorias que podiam trazer. Claro que o professor ele também sugere, a professora, olha, leia esse livro aqui da Hannah Arendt, leia esse livro aqui, vai lhe ajudar muito, porque fala da questão da da construção humana. E aí, aqui tem a questão, toda uma questão filosófica acerca de trabalho, acerca de lucro, acerca da vida que o trabalho traz, que você está querendo trazer da questão da sobrevivência. Então, tudo isso o professor vai trazendo para você, mas você também precisa se organizar. Onde é que eu vou encaixar cada coisa? Tá? Onde é que eu vou, como é que eu vou montar isso daí? Porque exatamente essa sua estruturação, sua fundamentação vai ser estruturada em seções e subseções. E tem que ter uma lógica. Uma dentro da outra, você faz do geral para o particular, que é bem mais comum. Né? Então, não pule, observação, não pule de um autor para o outro, conecta as ideias usando o ponto final de uma sessão para introduzir a próxima. Foi uma coisa que eu tive que aprender a fazer também. Eu estava trabalhando um conceito, aí eu queria ir para o outro, aí eu dizia, eu tinha que fazer um link entre esse capítulo que eu estava escrevendo e o próximo, que é muito importante, né? Ou então entre esse tópico que eu estou desenvolvendo e o próximo, que é muito importante para que as ideias fiquem bem conectadas. A robustez na fundamentação teórica, ela vem do seu posicionamento. Então, é preciso que a gente apresente a visão de um autor e, em seguida, a gente complemente-a, contraste-a ou use como base para um argumento,
que tem gente que bota a fundamentação, é engraçado que eu estava trabalhando com meus alunos, né? Os alunos produzindo texto, artigo de opinião no segundo ano, e eu estava dizendo a ele, olha, veja só, você botou o argumento aqui, trouxe esse filósofo, trouxe a Constituição, mas para quê? Só para você dizer que botou aqui? Veja aqui, ó, o que é que essa parte da Constituição quer dizer aqui, esse trecho que você colocou, com o que você está querendo defender? Se você não coloca, a sua argumentação ela vai ser muito ruim. Então, muitas vezes você complementa, você coloca lá a citação, né? E você desenvolve, como a gente já discutiu quando a gente estava vendo a questão da, de como usar a citação para construir a sua argumentação. Então, use conectivos como Enquanto Silva foca na dimensão pedagógica, Souza, 2021, por sua vez, complementa essa perspectiva ao incluir a variação tecnológica. Né? Então, sempre, se você quer complementar, se você quer comparar, se você quer contrastar, então veja como é que você vai trazer as ideias para elas se complementarem. Paráfrase ativa, que eu falei, né? Use citações diretas apenas para trechos cruciais ou definições. O ideal é parafrasear, escrever com suas palavras o que os autores disseram, demonstrando que você compreendeu e integrou o material lido, ok? É importante isso também. Aí, veja, eu estava analisando o livro que eu falei para vocês, né? A produção textual na universidade, e eu vou colocar, tá aqui no slide como referência, e eu estava vendo que ela fala sobre um pouco. Eita, e aqui houve um erro de digitação, tá, gente? Vixe, meu Deus do céu. Estrutura retórica. Eu tenho até que ver, porque eu acho que eu copiei o slide e só fiz alterar. Então, assim, o que é que acontece? A estrutura retórica, porque vocês sabem que a retórica, né, lá como Aristóteles já, já falava, a retórica consiste em você argumentar bem, né, na sua, no seu posicionamento, você tem um bom argumento. E ela traz essa questão, né, a Mota Roy, Desirê Mota Roy e mais uma outra pessoa nesse livro, ela fala da estrutura retórica, de como você, quando você quer escrever, como é que você vai. Então, eu peguei excertos, tá? Aqui, só para mostrar um exemplo, são exemplos ilustrativos, tá? De como a pessoa vai fazer para justificar o seu objetivo na construção dessa fundamentação, tá? Então, aqui, meu Deus, que coisa. Deixa eu trazer para cá. Eu sou de português que comete um problema e fica doidinho para ajeitar, enquanto não ajeita, fica, dá toque, acho que é toque, pode ser. Então, veja, este exemplo aqui, ele demonstra como justificar a escolha de um modelo teórico específico, a teoria da alta eficácia. Eu saí pesquisando, tá, gente? Em detrimento de outros, ligando a teoria diretamente aos objetivos da pesquisa. Então, eu saí fazendo essas pesquisas, como é que eu podia, comparando com os exemplos que elas dão, eu saí tentando ajustar e pegar exemplos, tá? Aí, para a análise do desempenho no contexto do e-learning, a literatura sugere o uso de múltiplos frameworks. Eu pedi ajuda aí às minhas amigas da computação, desde a teoria da ação racional, aí, até o modelo de aceitação da tecnologia. Contudo, para este estudo, adotamos a teoria da alta eficácia de Bandura como lente principal. Veja, ela a pessoa faz um modelo teórico mostrando desde quando surgiu, faz um levantamento, depois ela. Contudo, apesar disso aí tudo, desse povo ter a teoria de ação racional e o outro ter o modelo de aceitação de tecnologia, para este estudo, nós vamos adotar a teoria da alta eficácia de Bandura como lente principal. Isso se justifica pelo fato de que o foco desta pesquisa, aí eu estou aí, né, explicando de que modo a teoria vai servir para meus objetivos de pesquisa, ok? Pelo fato de que o foco desta pesquisa recai sobre a crença individual do aluno em sua capacidade de executar tarefas específicas em ambientes virtuais. Um aspecto crucial para o sucesso da autonomia da aprendizagem. Enquanto o modelo de Davis
prioriza a percepção de utilidade e facilidade, a alta eficácia oferece uma dimensão preditiva mais forte para a persistência e o esforço diante de desafios complexos do aprendizado à distância. Aí, Rosa. Portanto, esta teoria oferece o construto mais adequado para a mensuração da variável independente proposta. Não dá para a gente entender tudo, porque é um excerto de um artigo científico, tá? E aí, a ideia é a gente tentar entender como foi que a pessoa construiu aqui. Ela trouxe as teorias, mostrou, explicou, ok? Justificou o objetivo que ela tinha e tentou justificar por que a teoria que ela ia utilizar, que isso aqui é uma introdução, né? Ela quer justificar a escolha de um modelo teórico específico, e por isso ela saiu mostrando outras teorias, por que ia escolher esta, e tentando justificar, ok? A outra forma de estrutura, esse trecho aqui, contextualiza o conceito no campo e aponta claramente uma lacuna na produção científica, que será o espaço ocupado pela tese. Porque, de acordo com o que eu fiz a leitura nesse livro, a produção científica, né, na universidade, você elabora uma teoria para mostrar o que já existe e onde você vai entrar, ou você faz um levantamento de toda uma teoria para você poder mostrar de que forma essa teoria foi construída e de que forma ela vai lhe ajudar, como a gente viu, e tem mais formas, tá, da estruturação dessa retórica aí. E a gente... Aqui, o trecho contextualiza o conceito no campo e aponta claramente uma lacuna. Aí vamos ver aqui, aqui já é uma outra área de estudo, tá? Aí fala sobre transição energética. A transição energética global exige uma redefinição das matrizes econômicas e a economia circular, EC, emerge como um paradigma promissor para desvincular o crescimento do consumo de recursos. Aí traz um camarada aqui. No campo da administração, a maioria dos estudos sobre EC se concentra na otimização de supply chains e na inovação de produtos em grandes corporações multinacionais. Isso aqui é um artigo, uma produção na área de administração, a parte de produção. No entanto, a produção científica sobre a aplicação da EC em pequenas e médias empresas, particularmente no setor de serviços do Cone Sul, permanece escassa. Essa lacuna é significativa, pois as PMEs, então meu mouse aqui é muito sensível, constituem a maior parte do tecido produtivo e enfrentam barreiras específicas de capital e know-how para implementar modelos circulares. Garcia, 2023. É neste contexto de carência empírica e teórica que se insere o presente estudo, buscando investigar. Então, aqui, ela contextualiza esse conceito, que é o conceito de economia circular, baseado na questão da transição energética global, e vai tentar mostrar de como isso se dá no campo da administração, e depois onde esse conceito se aplica em pequenas e médias empresas, e vai tentar explicar como é que essa lacuna vai ser preenchida pela tese, que aí começa o presente estudo, busca ainda investigar e por aí vai. Então, veja, isso aqui é só uma contextualização para ver quando você quer fazer. Quando a gente falou vou voltar aqui, quando eu falei aqui de definir conceitos, né, de trazer definições básicas de conceitos, de apresentar a teoria, né, de fazer revisão de trabalhos, é exatamente isso, porque a partir do que você está pesquisando, o que você vai estar pesquisando vai determinar como você vai conduzir a sua fundamentação teórica. Como eu falei, né, no meu caso mesmo, quando eu fui falar na tese, eu fui falar sobre trabalho doméstico não remunerado.
E eu tive que fazer toda uma análise primeiro da arte dele, para poder, então, fazer uma relação entre ele, o trabalho doméstico não remunerado, e aquilo que eu queria investigar e aquela filosofia que eu ia usar para investigar aquele discurso. Mas eu tinha que fazer o link, eu tinha que mostrar onde é que aquilo tinha a ver com o meu objetivo, onde é que entrava. Eu tinha que ter uma boa justificativa para isso. Tá? Aqui, este exemplo demonstra como justificar a escolha de um modelo teórico específico. Ah, não, aqui não, voltei. Aqui. Agora, um exemplo para gastronomia, né? Tem gente que faz gastronomia nesse curso. Então, o trecho estabelece a relação entre um produto alimentar e a identidade cultural, dialogando com o papel da gastronomia como ciência social. Olha só para onde foi aqui o negócio. Aí começa a culinária, olha a afirmação, olha o tópico frasal. Não é meramente uma técnica de preparo de alimentos, mas uma estrutura social complexa, capaz de definir e perpetuar a identidade de um povo. Olha essa afirmação aqui. Então, ele abre explicando que ela não é, mas ela tem uma relação, uma estrutura social complexa. Aí ele faz especificamente, aí vai entrar no item da gastronomia. A farinha de mandioca no Nordeste brasileiro transcende sua função nutricional e se consolida como um patrimônio cultural imaterial. Enquanto Freire aborda a mandioca em seu contexto histórico-colonial, associando-a à resistência e subsistência, Câmara Cascudo, por sua vez, amplia essa perspectiva, focando na diversidade de seus subprodutos e no seu papel como alimento base que unifica culturalmente diversas regiões. Olha aqui. Aqui há uma comparação entre dois autores, né, dois sociólogos, porque a ideia lá em cima é falar da questão da estrutura social complexa, né, identidade cultural, ciência social, né, e foi se buscar, né, esses sociólogos, né, para explicar um pouco. Aí vem a análise proposta neste trabalho, portanto, parte deste alicerce teórico para investigar como as novas técnicas de preparo gourmet afetam a percepção de autenticidade deste insumo, que é a farinha de mandioca. Então, aqui tem um produto, a identidade cultural e o papel da gastronomia como ciência social. Então, aqui a gente vai ver as citações, né, que foram trazidas e tal, e a retórica que a pessoa quer utilizar aqui, tá? Então, um outro aqui, fundamentação teórica em educação. Esse aqui define e contextualiza o conceito de metodologias ativas e o debate sobre autonomia discente. Então, aqui vai se ter, nesse primeiro pedaço, o que são metodologias, ou melhor, como as metodologias ativas representam essa mudança de paradigma. Então, ela diz, as metodologias ativas, o nome já está dizendo, né? MAs, representam a mudança de paradigma, deslocando o eixo do processo de ensino-aprendizagem da figura do professor para o protagonismo do aluno. Aí, os autores, apesar da ampla aceitação, o conceito exige delimitação. Não se trata apenas de atividades práticas, mas sim de estratégias que promovem a reflexão e a construção autônoma de conhecimento. Autores como Freire sustentam que a autonomia não é nata, mas construída através da problematização e do diálogo. Assim, o uso de aprendizagem baseada em problemas, PBL, que será investigado nesse estudo, não é um fim em si mesmo. Observe que até aqui, ok, até antes de um assim, ele traz toda uma explicação sobre o que é a metodologia e o conceito que ela exige também, né? E uma parte da metodologia ativa, que é a questão
da aprendizagem baseada em problemas, PBL, tá? E aí ele traz Freire e tal, faz toda essa sustentação aqui nessa fundamentação teórica. Ele diz, assim, o uso da aprendizagem baseada em problemas, que será investigado nesse estudo, não é um fim em si mesmo, mas um meio para fomentar a criticidade conforme os pressupostos da pedagogia libertadora que está expressa em Paulo Freire. A fundamentação, portanto, interliga a teoria das mass com a necessidade de desenvolver competências de autoaprendizagem no ensino superior. Então, observe que aqui a gente percebe que são trechos introdutórios, tá, para aquilo que você quer dizer. Você quer definir um conceito e mostrar como é que ele se coloca no outro contexto, que é a autonomia do discente. Então, você tem que explicar primeiro o que é metodologia ativa, como é que ela representa esse paradigma, usar um item da metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problemas, tem outros, tá? E aí vai construindo, vai explicando. Veja que ele diz a fundamentação, portanto, aqui esse pedaço final, ele é decisivo, interliga a teoria com a necessidade de desenvolver competência de autoaprendizagem no ensino superior. Aqui não só foca, como também mostra, fala dessa questão da autonomia discente. Como é que o aluno vai ter o foco na sua própria aprendizagem como protagonista do processo. Ok, até aí? Está claro? Como é que funciona mais ou menos? Observe que, dependendo da área, já muda um pouco, né? Já muda, dependendo do foco da pesquisa, já muda um pouco. Aí, peguei esse em linguística, cadê? É Denilton, é? Denilton, que é linguística computacional. Me lembrei de ti, ó. Aí fui pegar isso aí, Lenilton. Olha, não sei de nada disso daí. A única coisa que eu conheço aí é Chomsky, tá? Ok? A estrutura da árvore sintática aí, teoria geracional, gramática gerativa transformacional, isso aí assim, eu conheço assim, en passant, tá? Porque eu não sou do núcleo duro, eu já sou da análise do discurso. Aí eu fui pegar alguma coisa, encontrei um trecho aqui. Aqui, esse trecho, ele ilustra o debate e a justificativa para o uso de modelos estatísticos baseados em machine learning, em detrimento dos modelos simbólicos baseados em regras estritas, uma discussão central na história do PLN, que é processamento da linguagem natural, ok? Aí começa modelos de análise da gramática simbólica ao aprendizado de máquina. Aí tem a tarefa da análise sintática, parsing, não sei se é parse, acho que é parsing, eu acho que é não sei, estou meio ruim no inglês aqui. É fundamental, é parsing, né? Tá certo? Eu chamo de parsing, mas se a pronúncia está certa ou não, sei não. Vou fazer uma ligação para a Roberta aqui. Roberta, me ajuda aqui. Meu inglês é meio ruim. É fundamental para o processamento da linguagem natural, pois o objetivo é determinar a estrutura gramatical de uma sentença, geralmente representada em uma árvore sintática. Chomsky. Isso aí, minha gente, é toda a estrutura sintática da língua, tá? Aí o Chomsky, ele trabalhou a árvore. Por exemplo, você tem o sujeito, esse sujeito tem uma árvore ali, dentro do sujeito tem várias estruturas, certo? Qualquer coisa eu chamo o Denito para dar uma aula aí, para explicar. E aí Chomsky formulou essa teoria, e aí ele diz, historicamente, a linguagem, né, a LC, foi dominada pela abordagem simbólica, fundamentada na gramática gerativa transformacional. Essa é a teoria. Nela, o parser opera por meio de um extenso conjunto de regras manuais e lexicais, buscando a derivação correta da estrutura da frase. Aí traz o outro cara aqui. Essa abordagem, embora linguisticamente sofisticada, demonstrou ser frágil e demandante em termos de manutenção, especialmente a lidar com a ambiguidade e a variabilidade inerentes à língua natural. Aí vem, porque ela só explica o núcleo duro da língua, mas a parte da ambiguidade aí já entra um pouco na questão da ambiguidade, e que é muito usado também, porque às vezes a gente tem um problema de duplo sentido causado pela organização da estrutura, né? Mas aí
entra um outro ponto do artigo, a revolução estatística e neural. Com o aumento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes corpos anotados em Pin-Tree Bank, houve um deslocamento paradigmático para abordagem estatística e probabilística a partir da década de 90. Esses modelos baseados em machine learning, aprendizado de máquina, como as gramáticas livres de contextos probabilísticas e modelos baseados em maximum entropy, priorizam a frequência e a probabilidade de uma estrutura ser a correta, aprendendo a partir de exemplos e não de regras codificadas manualmente. Observe que tem uma coisa aí, né? A Vânia que sabe um pouco disso, ela outro dia estava falando disso, né? De como as inteligências aprendem, né? Nesse processo, e aqui é com a linguagem, tá, Ava? Mais recentemente, o advento das redes neurais, olha aí, entrou no seu assunto naquele dia, e dos modelos baseados em atenção, transformers, consolidou essa mudança. Os modelos de parsing neural, como o BAFEM, Attention Parser, representam o estudo da arte para superarem consistentemente os modelos estatísticos tradicionais. Eles conseguem capturar dependências de longo alcance na sentença com eficiência notável, modelando as relações sintáticas de forma end-to-end, de ponta a ponta. Observe que tem a parte da análise sintática postulada por Chomsky, que é a gramática gerativa transformacional, que já tinha uma ideia, né, de que isso tinha uma árvore ali, ou seja, uma construção, podia ser dizer até, porque não, neural da língua, e aí o artigo da pessoa, ele vai trazer justamente, explicar como é que esses modelos funcionam e traz também uma discussão da história, explicando o processo da linguagem natural a partir da gramática gerativa transformacional de Chomsky. Então, ele vai fazer essa comparação, enquanto tem essa que houve depois do aprendizado de máquina ou dessa questão neural, houve uma mudança no modo como essas gramáticas e esse corpora, né, que é todo o material linguístico, como é que ele, né, pôde ser melhor organizado, capturado, analisado. Então, por aí ele vai construindo toda a sua história e justificando os usos desses modelos, tá? Desde o passado até agora, no aprendizado de máquina. Então, está vendo como é? Cada área tem uma forma de escrever, de trazer, de construir, tá? Aqui. Esse texto aqui, eita, aqui ficou faltando, né? Olha, esse negócio aqui, rapaz, eu fui buscar, viu, Havana? Eu sou meio doida. Fui buscar, eu disse, rapaz, vou procurar um negócio em computação aqui, eu não tenho o que fazer. Eu vou, eu vou botar assim ADS, que fica mais fácil. Análise de desenvolvimento de sistema. Eu não sei se é isso não, viu? Eu encontrei aqui, se não for, tu me diz. Eu achei que era. Saí buscando, disse, rapaz, é isso aqui. Não sei se estou certa ou estou errada. Não, isso aqui não é ADS, não. Estou errada, estou errada. ADS não. Estou errada. Eu tinha pego um de ADS. Por que eu não botei aqui? Vou voltar aqui. Vou voltar aqui que eu estou me enrolando. Eu acho que o de ADS é esse aqui, ó. Esse aqui é não sei o que da produção. Deixa eu ajeitar aqui. Engenharia de produção. Pronto. Estou já terminando aqui. Esse trecho apresenta modelos de gestão de qualidade e justifica a escolha de um deles, Six Sigma,
pela sua aplicabilidade específica em projetos. E aí, aqui, a gente já tem uma outra maneira de explicar como é que foi essa fundamentação teórica aqui. A gestão da qualidade e a otimização dos processos industriais baseiam-se em modelos estruturados, sendo o Lean Manufacturing e o Six Sigma, os mais proeminentes, de acordo com esses teóricos aqui. O Lean concentra-se na eliminação de desperdícios e na criação de fluxo contínuo, sendo ideal para sistemas com alta variabilidade e baixa complexidade. Veja, ele já definiu aqui. Fala de dois, esse aqui é aquele parágrafo que ele começa por divisão. Ele começa falando dois modelos. O primeiro, que é o que vem, e depois, em contrapartida, tem o Six Sigma. E aí, com sua meia, mede, analisa, controla, e eu esqueci o que é improve agora. Foca na redução de variabilidade e na minimização de defeitos em processos complexos. Pronto, falou dos dois. Considerando o objetivo deste trabalho, que é reduzir a taxa de falha em uma linha de produção de alta precisão, onde o custo do defeito é elevado, o Six Sigma provê o arcabouço estatístico mais rigoroso e adequado para a medição da capabilidade do processo, sendo o referencial teórico, metodológico eleito, e por aí vai. É só um trecho. Então, ele mostra os modelos e justifica qual é a sua aplicabilidade. E aí, define um, define outro e mostra, como a gente já mostrou lá mais adiante, anteriormente, nós mostramos que a ideia era fazer comparações e mostrar por que um é mais adequado do que o outro, relacionado à questão do objetivo. E principalmente aqui o objetivo do projeto, ok? Aí, agora, aqui, até aqui, eu vou parar um pouco, ok? Parar um pouco. Eu quero ouvir vocês, só um pouquinho, para vocês me dizerem o que é que está tudo ok até aí, está claro. Eu deveria explicar melhor, não ficou muito bom. Professor, o que é que a senhora queria dizer? A senhora estava doida? Pode falar. Está todo mundo silencioso. Fala aí, Rosângela. Fala aí, Fábio. Desculpem aí meu inglês, eu já estou até com vergonha. Luciene está só aplaudindo aí. Luciene, fala aí, criatura. Ah, não vou falar não. Deixa os outros, eu estou falando muito. Tá certo. Não, mas eu achei interessante essa parte da fundamentação teórica, porque às vezes, eu, pelo menos, né, eu tenho uma tendência a encher linguiça. Ah, Porque não que não seja necessário que eu coloque, né, tem coisa a mais, mas às vezes eu tento ser um pouco prolixa, sabe? sim. Porque às vezes eu quero provar tanto a bagunça, e aí eu fico enchendo muita coisa. Então, é uma coisa que eu já sei que é uma tendência que eu tenho, aí eu tento dar uma segurada no tchan, né? Porque da questão de ser objetivo, é uma coisa que eu cobro dos alunos e às vezes mesmo eu peco, né? Com Mas certeza. Quem nunca, né? Agora quem eu vou fazer nunca pessoa que tira, escorregou no tapete. atira a primeira pedra, mas assim, é uma preocupação que eu tenho na Mais vezes. leitura. Foi muito bom você ter colocado. Eu gosto muito quando você fala, porque você tem experiência e tal. Mas, assim, o que eu acho que a gente precisa fazer, que eu ajudar muito, é fazer isso, elencar os tópicos, sabe? E fazer um link entre os tópicos e os objetivos específicos. Ah, professor, mas eu vou escrever um artigo. Mas bote lá o objetivo específico, é que você quer, porque aí você destrincha, você pega a pesquisa e despedaça ela todinha, fragmenta, e fica melhor para você saber onde é que você vai escrever. Ah, esse tópico não ficou bom, não, fica melhor lá. Fica melhor aqui. Eu vou fazer o tópico 1, tópico 1.1, 1.2, e assim eu vou dentro daquilo que eu quero desenvolver, porque eu vou encontrando mais coisas e eu vou encaixar onde? Eu vou encontrando mais coisas, então, se eu tenho uma noção de para onde eu quero ir, e é por isso que eu coloquei esses trechos introdutórios que explica, que tem um objetivo,
para deixar claro o que é que vai ter e dar robustez, isso aí já é um caminho, porque eu não trabalho só a questão da estrutura, porque as pessoas podem dizer, olha, todo artigo, todo trabalho de conclusão de curso tem que ter uma fundamentação teórica, beleza, mas como faz? Como é que ela é feita? Como é que a gente constrói uma boa argumentação? Como é que a gente traz os autores, a gente complementa os dois? Então, são coisas importantes a se trazer, porque ensinar estrutura é fácil. Agora, na hora de escrever, como você disse, a gente fica perdido. Eu vou para onde? Eu vou escrever o quê, meu Deus? Por isso que às vezes a gente olha, não sai nada. Por quê? A gente não tem uma ideia. Agora, claro, como eu já falei, né? É preciso ler. Mas é também preciso definir no projeto que se quer. Mesmo que você não faça como, não desenvolva todos os tópicos, mas é importante que você, ali, você já se coloque, né? Já coloque naqueles objetivos específicos o que é que você vai poder desenvolver a partir dali. E dentro do seu objetivo, deixar muito claro porque você escolheu determinada teoria, o que é que você vai falar dela. Porque ela vai guiar o seu processo. É ela que vai respaldar a sua hipótese. Entendeu, Lu? Então, claro que, lógico que eu sei que você sabe disso. Mas, assim, só para a gente discutir aqui a questão da linguagem mesmo. Né? Como deixar essa linguagem mais fluida? Até num texto, como a Havana disse, né? Meu texto de informática, de ADS, que ela é da área de ciência da computação, como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou fazer essa fundamentação teórica? Porque tem hora que você está é tanta coisa para você fazer e você tem que dar conta de tudo e, inclusive, fazer uma pesquisa que é coisa de louco, né? E aí você perde muito tempo sem saber por onde começar. Diga, Leandro. Professora, eu quando estava no PIBID não, no PIBIC, eu percebi que o quanto eu sabia de escrita acadêmica em relação a 4 anos que eu já estava na universidade, eu não sabia de porcaria nenhuma. Quando a professora chegou para mim e disse, Leandro, eu estou precisando que você me envie a revisão de literatura. Que desgraça é isso? Com 6 meses de PIBIC já. Ela vai eu pesquisar o que é bexiga de revisão de literatura na internet, porque durante a graduação, obviamente, eu tive disciplina de pesquisa aplicada ao ensino de geografia, mas eu nunca tinha visto essa palavra revisão de literatura. Estado da arte, eu vim entender esse termo na faculdade, que eu estou fazendo agora, a segunda faculdade, e com a senhora agora, as duas únicas vezes que eu ouvi. Daí me veio o questionamento. A revisão de literatura tem o mesmo intuito, o mesmo conceito que o estado da arte, ou eles se divergem em algum caminho por aí? Eu gostei da sua pergunta, muito boa. Veja, o estado da arte, como a gente diz, por exemplo, como eu falei, né? Eu fui falar sobre trabalho doméstico não remunerado. Então, eu fui buscar toda. Veja, ele era o escopo do meu trabalho, ok? Ele estava dentro, ok? Mas eu queria investigar discurso. Porém, para eu investigar discurso, eu precisava descrever o que é o fenômeno que cerca o discurso sobre a atividade. Já que eu estava falando de trabalho, vou dar um exemplo das minhas pesquisas, tá? E aí, se alguém quiser complementar, também pode. Já que eu estava fazendo uma pesquisa sobre trabalho doméstico não remunerado, eu precisava de trazer esse trabalho sob todas as perspectivas. E depois dizer qual era a perspectiva que eu ia focalizar. Então, isso é o estado da arte. Aí, quando você fala de revisão de literatura, que é o seguinte, às vezes você vai fazer um artigo, você faz uma revisão da literatura. Ou seja, vou falar sobre linguística computacional. Então, eu vou fazer aqui uma revisão para explicar o que é a linguística computacional. Então, eu vou fazer uma revisão de literatura para dizer o que é a linguística computacional, segundo tal autor, comparar, entendeu? Então, eu vou fazer uma revisão de literatura. E pode ser que nessa minha revisão de literatura, que é justamente, tem outros nomes, né? Fundamentação teórica, revisão de literatura, qual é o outro que o pessoal usa muito também? Não sei se é aporte teórico, parece que é. Referencial.
referencial teórico, isso, aporte teórico, tem tudo isso, tá? Aí, dependendo do curso, tem os termos são diferentes, mas é isso, você vai dizer, porque você não sonhou nada, saiu do nada, certo? Você está ali, certo? Para fazer um trabalho e você vai talvez trazer uma lacuna ou fazer ou ver o que várias coisas sobre várias pesquisas sobre aquele determinado tópico, tá entendendo? Vai depender muito do que você vai escrever. Então, por exemplo, eu quando fui fazer toda a minha fundamentação teórica da minha tese, eu fui falar de como era o trabalho numa perspectiva filosófica, ergonômica, né? Nem ergonômica, é ergológica, certo? Fui buscar lá, né, o Yves Schwartz, que é um francês, ok? Fui pegar toda a teoria dele para explicar onde é que entrar no meu trabalho, porque eu estava ali justificando. Aí depois eu fui buscar o Bakhtin, como eu falei, porque ele era aquele que traria todos os elementos para que eu pudesse, as categorias de análise do meu trabalho. Eu fui buscar alguns conceitos em Heidegger, porque o fenômeno, ele fala, ok? Tem gente que fala objeto, mas eu falo fenômeno. Ele se mostra, e a partir do momento que você se mostra, às vezes a teoria que você está lendo, aquela categoria de análise, ela não te ajuda a explicar aquele fenômeno. No caso, eu tenho o discurso como um fenômeno linguístico, social, histórico, ok? Emocional, subjetivo. Então, eu precisei de pegar uma categoria na filosofia do Heidegger para trazer, já que eu estava falando também de um trabalho, que é um trabalho do cuidado. Você está entendendo como é? Então, dependendo do que eu estou escrevendo, da pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu vou fazer uma revisão, uma fundamentação teórica mais aprofundada ou não. Se eu estou fazendo um TCC, essa fundamentação pode ser uma fundamentação teórica, tem que ser robusta, claro, mas não precisa ser, né, tão como numa dissertação, como numa tese. Você está entendendo? Porque o que faz a diferença entre esses tipos de trabalho é justamente os objetivos, ok? O nível que aquele trabalho vai comprovar, tem tudo isso. Então, por exemplo, tem gente que faz TCC, faz uma revisão de literatura, organiza ali, tem faculdades que pedem um artigo científico, entendeu? Já eu estava olhando aqui, eu peguei um TCC aqui de informática, menina, rapaz, tem 200 páginas. Nossa, que TCC enorme! Mas aí eu fui ver que era uma, um, um sistema que foi criado para um projeto, e aí, para fazer o desenvolvimento do TCC, isso, por isso que é importante falar, né? Eu fui olhar toda a estrutura e eu vi que, primeiro, eles falavam o que era o projeto, como é que ele tinha surgido e tudo mais, como é que é a importância dele para a determinada comunidade, tem todo um processo, como é que aquilo seria visto através da informática de um determinado sistema, o que era o sistema, como é que o sistema ia funcionar, os testes do sistema, os erros, né, os acertos, como foi que ficou. Então, tudo isso ali naquele TCC que eu encontrei pesquisando. Então, vai depender muito, né? Logicamente, para falar, por exemplo, o projeto bebê não sei o quê. Para falar disso, tem que se falar das fases da criança, e aí você tem que buscar uma revisão. A informática não dá conta, você tem que pegar sobre como é que funcionam as crianças, tal, a questão da vulnerabilidade econômica de determinadas famílias. Tudo isso você tem que trazer, você tem que sair pesquisando em várias frentes. Ainda bem que o TCC não era de uma pessoa só, porque, meu amigo, eu digo, rapaz, teve a mesma quantidade, quase ou mais, da minha tese de doutorado. Então, é sobre isso, tá, Leandro? Infelizmente, o pessoal quer que se faça trabalho de conclusão de curso sem ensinar como se escreve academicamente. Como é que faz? Como é que faz uma fundamentação teórica?
né? Como é que bota lá a citação? E aí, por isso, né, a professora Simone, ela gentilmente me permitiu, né, utilizar o trabalho dela, todo o projeto, a dissertação dela, né, que ela qualificou. Eu perguntei a ela se poderia, porque a professora Simone ela estava fazendo mestrado na área de engenharia, né, que ela é engenheira do trabalho, e ela estava fazendo, e ela, assim, estava enfrentando muitas dificuldades para escrever, como ela mesma disse aqui, não sei se você estava, Leandro, mas ela dizendo que, professora, na hora de eu escrever, aí eu vou mostrar aqui, né, com base em exemplos reais, o que você não pode, não deve fazer na sua fundamentação teórica, porque você vai se atrapalhar se você fizer, né? Você vai ou ficar enchendo linguiça, como a Lu falou aí, que acontece, a gente começa a escrever e daqui a pouco a gente está dizendo a mesma coisa, só com outras palavras, acontece muito. Escrever, como eu falei, não é uma tarefa fácil, né? É preciso parar e ler, rever, parafrasear, ler uma coisa, comparar, analisar, né? São muitas funções aqui para o nosso camarada cérebro, mas só se faz uma boa pesquisa, sim, né? Então, a ideia é essa. E aí, agora eu vou mostrar, né? Se vocês não tiverem mais nada, eu vou mostrar aqui o que não se deve fazer. Vou deixar a minha câmera aqui, para não dar problemas. Está dando para ver? Sim. Pronto. Aí encontrei um exemplo de informática aqui, ó. Tá vendo? Aprendizado por reforço representa uma classe de algoritmos de machine learning focada em treinar agentes para tomar decisões sequenciais em um ambiente visando maximizar uma recompensa acumulada. Sutton Barton, dentro deste paradigma, o Q-Learning é um dos algoritmos off-policy mais difundidos. Optamos por esta abordagem em detrimento do SASA, que é on-policy, pois o Q-Learning, ao estimar a melhor ação futura, independentemente da política atual do agente, demonstra maior robustez em ambientes estocásticos e de difícil exploração, o que se alinha com o ambiente simulado de controle de tráfego, que é o foco deste estudo. Portanto, a função SQ, está vendo como é diferente, será a base para o desenvolvimento do modelo de otimização proposto. Aqui eu leio e eu não entendo nada. Eu li. Eu que estudo a área e estudo aprendizado por reforço também, não entendi. Também não, né? Primeiro ele mostrou aqui o conceito e justificou a escolha desse algoritmo específico para o projeto. É o objetivo dele, tá? Tá vendo, Havana? Eu não sei nem para onde vai isso aqui, off, me lasquei aqui. Sei não, para onde Não, vai pois isso é, aqui. ele falou de um tipo de algoritmo e depois entrou em outro, assim, tipo, quem é esse que learning? Tá entendendo? É. Ele diz, o Learning, ao estimar a melhor ação futura independente da política atual do agente, demonstra maior robustez em ambientes estocásticos. Ah, eu não sei, minha filha, o que é isso aqui. E que se alinha com o ambiente simulado do controle de tráfego, que é o foco do estudo. E ele vai desenvolver, né, aqui, né? Será a base para o desenvolvimento de um modelo de otimização. Então, aqui é mais ou menos como se escreve cada coisa, tá? Define o conceito e mostra por que vai escolher esse. Gastronomia, eu pulei, tá vendo? Bom, aqui é o texto da nossa querida Simone. Eu tirei um excerto lá do texto dela. E pode ver que eu saio botando, cadê a página? É a parte de ergonomia, ela estava fazendo aqui uma definição. Com grande aplicabilidade nas organizações, inclusive na indústria da construção civil. De acordo com Couto e Couto, ponto aí, ficou.
A biomecânica estuda os esforços realizados pelo trabalhador, uso da coluna vertical, manuseio, levantamento e transporte de cargas. Com alta incidência de distúrbios e lesões que afasta de suas atividades, ocasionam prejuízos diversos às organizações, quando em desacordo com a biomecânica e as condições inadequadas. Veja, primeiro parágrafo aqui, eu comecei a ler, e eu disse, Simone, pelo amor de Deus, como é aqui isso aqui? Então, ela vai falar da biomecânica, né? Que é o conceito, ela estuda esses esforços, ok? Aí depois ela vai e entra no mesmo tópico aqui, com alta incidência, que afasta de suas atividades, ocasionam prejuízos diversos às organizações quando em desacordo com a biomecânica e em condições inadequadas. Que, eu disse, Simone, essa parte aqui está distoante, vocês podem até discordar de mim, desta primeira aqui. Essa aqui com alta. Aí, bom, vamos fazer aquele velho esforço de cooperação na leitura, né? Aí, nesse contexto, Costa et al. Comenta que os fatores de risco organizacionais físicos e biomecânicos que desencadeiam essas lesões são pontuados pela Agência Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho. Para Santos, quando o trabalho é realizado de maneira inadequada, pouco programada, sabe-se que este afeta diretamente a saúde do trabalhador através de diversas patologias músculo-esqueléticas. Conforme Menezes, 2021, o enfoque ergonômico, uma vez atendido, tende a desenvolver postos de trabalho que reduzam as exigências biomecânicas e cognitivas, procurando colocar o colaborador em uma boa condição de trabalho. Eu botei aqui, já botei aqui, cadê a página, se é citação direta, e aí é como eu disse a vocês, para que botar um monte de citação direta se você não comenta nada? Olha, esse problema de Simone aqui, isso aqui é tão comum. Foi isso que eu vi a minha vida toda ensinando o povo a escrever. Gente, vocês botaram esse povo aqui para quê? Para que essa citação aqui, se não tem nada depois nem antes? Ele comenta o quê? Qual é a relação entre isso que você colocou e o que você... Isso é o tópico frasal lá em cima. O que é que você quer dizer? Aí eu comecei a trabalhar com ela, eu não vou mostrar aqui, né? Mas no artigo que ela me mandou, no projeto dela, eu saí de lado, colocando, deixar esse trecho melhor, mais claro, confuso. Esse trecho, como eu estou fazendo aqui o comentário com vocês. Pessoal, veja, Simone, veja, qual é a relação entre a questão da parte da biomecânica que estuda, tal, e isso aqui que está aqui embaixo. Você tem que explicar melhor, você tem que trazer exemplos, você tem que desenvolver o texto não está desenvolvido. E isso complica, né? Porque por conta disso eu já vi colegas meus perderem. Eu teve um colega que ele perdeu o mestrado dele. Sabe por quê? Ele não conseguia escrever. A professora tentou de tudo por tudo para ajudá-lo, mas ele não conseguiu. Aí ele fugiu. Porque ele fazia esse tipo de coisa aqui mesmo. Eu estou dizendo porque ele em si, ele, a pessoa, ele me pediu para eu revisar o texto dele. Eu coloquei algumas coisas, a professora disse que depois veio falar, até porque ele disse para ela que tinha pedido para eu dar uma revisada no texto dele, né? Foi aí que onde eu entrei, né? Fiquei até assim, meio assim. Aí ela disse, olha, eu pedi para ele revisar, você sabe que eu faço tintim por tintim, pedaço por pedaço, mostro como é que pode ficar melhor, mas ele não me devolveu o trabalho. Chegou no dia para defender. E eu disse que ele não ia defender, ele foi reprovado. Então, veja, esse é um trecho. Aqui tem outro trecho dela, ok? E eu botei a versão truncada e a versão reescrita. E depois que ela fez a versão, ela deu uma melhorada e eu trouxe aqui, tá? Olha, nesse contexto, o Wang et al., nos estudos, direcionou a fadiga de trabalhadores da construção civil em ambientes hipóxicos, altas altitudes, analisou um canteiro de obras em altitudes em torno de 4.000 metros acima do nível do mar, objetivando identificar fatores que contribuem com a fadiga. Colocando como critérios de condição de turno, qualidade de sono, sobrecarga de trabalho e exposição a grandes altitudes, tendo como resultado que a qualidade do sono e padrões de turno
são os principais preditores de fadiga pré-serviço. De acordo com os estudos, aqueles empregados em grandes altitudes e sob condições hipóxicas por longos períodos podem ser particularmente suscetíveis à fadiga. Veja, não faltava informação a Simone. O que faltava era uma organização textual, é aquele problema que a gente encontra quando a gente está escrevendo. Então, Simone, arrume aqui, olha isso aqui, vamos botar aqui, vamos organizar para ficar mais claro o que você quer dizer, né? Porque ela estava discorrendo, né, sobre o trabalho e tal, como é que ela ia fazer e tudo mais nesse projeto dela que foi a qualificação da dissertação, tá? Aí, a versão. Nesse contexto, Wang et al. Direcionaram seus estudos à fadiga de trabalhadores da construção civil em ambientes hipóxicos, altas altitudes. Está vendo? A pesquisa foi conduzida em um canteiro de obras localizado a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar, com o objetivo de identificar os fatores que contribuem para a fadiga. Foram considerados como, nesse estudo, né? Ela trouxe o estudo, tá? Ela estava construindo a fundamentação teórica dela aqui, viu? Nesse estudo, cadê? Foram considerados como critério de análise e condições de turno, a qualidade de sono, a sobrecarga de trabalho e a exposição prolongada à altitude elevada. Os resultados indicaram que a qualidade do sono e os padrões de turno são os principais preditores de fadiga pré-serviço. Segundo os autores, os mesmos daqui de cima, trabalhadores expostos a grandes altitudes e a condições hipóxicas por períodos prolongados podem ser particularmente suscetíveis à fadiga. E aqui, o problema dela todinho é o que eu digo para vocês têm que olhar isso aqui, ó, a qualidade textual é muito importante, porque ela tem o assunto, mas ela não dividiu os trechos do parágrafo dela, deixou o parágrafo muito longo, botou tudo numa coisa só, isso prejudica muito, muito, muito a clareza do seu texto, deixando incoerente, tá? Então, ela trouxe o estudo, mas ela queria mostrar e falar desse estudo, mas ela não conseguiu deixar isso muito claro. Aqui um outro parágrafo. Aqui foi uma pessoa que estava fazendo um projeto de educação, né? E aí ela começou a escrever, ela queria comparar Freinet com Davey, certo? E aí ela trouxe, segundo Freinet, ele criou já um erro aqui, ó. Tem um probleminha aqui, segundo Freinet, ele criou uma pedagogia de trabalho. Eu acho até que eu já trouxe esse exemplo para vocês, mas não custa nada relembrar. Ele criou uma pedagogia de trabalho que visava orientar a prática escolar, ressaltava a necessidade de professor, permitir às crianças procurarem resposta para suas inquietações. Com isso, outro precursor do trabalho com o projeto, segundo Freinet, que em 1920 começou a dar aulas e, de maneira efetiva, colocou suas ideias e inquietações em ação. Ficou também solto aqui. Os projetos de trabalho podem ser classificados de acordo com David, se baseando na teoria progressiva, tendo como objetivo educar a criança de forma integral. O importante é desenvolver o crescimento físico, emocional e intelectual. Pronto, aí aqui já não estava muito bom. Aí aqui, mas tentou melhor, mas agora aqui parece que piorou. Está parecendo aquele camarada. Por quê? Está faltando aqui aquela coisa que é a sequência das ideias, né? Se você vai fazer uma comparação, a pessoa queria comparar duas pessoas, então ele tem que mostrar uma, depois a outra, e depois como é que isso ia se alinhar com o que ele estava querendo dizer no contexto. Então, aqui, ó. Fui lá e disse, olha, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não tem nada com nada, esse pedaço aqui você tem que mostrar quem é Freinet, o que é que ele criou direitinho, isso aqui, segundo Freinet, ele criou, não. Então, ó como é que se começa. A abordagem pedagógica proposta por Freinet fundamenta-se na pedagogia do trabalho, ok? Um arcabouço teórico prático destinado a reorientar a praxis escolar. Essencialmente, Freinet preconizava a imperatividade
de o docente facultar os discentes a autonomia para inquirir e desenvolver soluções para suas próprias indagações. Que é isso que colocou aqui, ó, tá vendo? Nesse contexto, o Freinet, que iniciou sua atividade docente em 1920, foi considerado um precursor na implementação efetiva de projetos de trabalho. A pessoa queria falar sobre essa questão, tá? Como metodologia didática, materializando suas concepções e inquietações na prática educacional. Em paralelo, a classificação dos projetos de trabalho, segundo David, alinha-se à teoria progressiva da educação. Estamos falando de projeto de trabalho visto sobre 2 teóricos, ok? O escopo primordial dessa perspectiva é a formação integral do indivíduo, abrangendo o desenvolvimento holístico nas dimensões física, emocional e intelectual. Tá vendo? Então, ficou mais claro aqui, que aqui, ó, o importante é desenvolver o crescimento, nada a ver, ficou solto. Então, é muito importante trazer o que é que cada um fala. Estamos analisando o tema projeto de trabalho sobre 2 teóricos da educação. É preciso comparar, observe que tem aqui em paralelo, ou seja, eu estou falando de um, agora eu vou trazer o outro. Essa forma de começar aqui, ó, tá vendo? As palavras aqui nesse contexto, o que é que ele propunha, tá? E o que é que isso tem a ver. Então, um parágrafo aqui muito confuso. Cuidado, as citações, né? Aqui também foi de Simone, trouxe a citação sem nada, segundo Carvalho, sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Estava este instrumento de análise ergonômica, occupational, repetitive actions, vem sendo utilizado no Brasil desde 1998, devido à demanda da engenharia de fábrica, buscando dimensionar novos postos de trabalho a fim de eliminar, principalmente os riscos biomecânicos. Bom, então, essa citação estava lá, assim, entrei de gato no navio e não tinha a ver, mas não estava bem linkada. E aí não dá. Cuidados com a impessoalização, né? Eu também destacamos alguns trabalhos realizados na área de construção civil através dos autores, referente a avaliações ergonômicas e intervenções físicas, uso de ferramenta para melhorar as posturas de trabalho no corpo inteiro dos trabalhadores, do comércio do concreto armado. O escopo deste estudo se concentra em métodos de trabalho e avaliação biomecânica, usando dados de captura de movimentos para captar as posturas convencionais e incômodas para a ocorrência de dor e altas cargas físicas. A finalidade é que a avaliação biomecânica apoie as intervenções ergonômicas para prevenir risco de dor com métodos de pausas apropriadas, treinamentos e conscientização sobre posturas adequadas. Outro estudo é referente a exposições físicas ou ergonômicas da tarefa de instalação de drywall, segundo Das Gupta et al. Estas atividades de instalação de drywall exigem necessidade de manusear, levantar, segurar e instalar, afetando as costas, braços, ombros, pescoço, pulso e mão, pois são posturas acima da cabeça. Essa vírgula aí está tudo do jeito que estava lá. Então, eu disse, Simone, veja só, vamos lá. Primeiro, organizar melhor as ideias do parágrafo, porque é muita coisa, né, num parágrafo só, e aí acaba ficando confuso. Aí, a impessoalização, destacam-se alguns estudos relevantes que abordam, ok, avaliações ergonômicas e intervenções, como o uso de ferramentas, voltadas à melhoria das posturas de trabalho em atividades que envolvem o comércio e o concreto armado. O escopo do estudo concentra-se na análise de métodos de trabalho na avaliação, por meio de dados, né? Mais ou menos o que ela colocou aqui assim, ó, osteomoleculares e a exposição a cargas físicas. Depois, aí vem, ela deu uma arrumada aqui e ficou assim, a avaliação biomecânica nesse contexto oferece suporte às intervenções ergonômicas, visando a prevenção de riscos por meio da implementação de pausas adequadas, treinamentos específicos e ações de conscientização sobre posturas corretas. Outro estudo relevante refere-se às exposições físicas e ergonômicas
associadas à tarefa de instalação de drywall. Porque se você pode ver aqui, ela colocou outro estudo, mas aí eu fiz questão de dividir aqui, né? Segundo o das Gupta, não ficou muito diferente, não. Essa atividade exige manuseio, tal, frequentemente realizados acima da linha da cabeça, afetando diretamente regiões como costas, ombros, braços, pescoço, punhos e mãos. Ok? Então, só uma arrumada aí, ela deu uma arrumada para ficar ainda mais claro, tá? Então, cuidado com a impessoalização. Minha gente, outra coisa, como essa pessoa gosta muito de usar gerúndio, não faça não, bota não. Direto, ó, refere-se os verbos no presente, ok? Esse é muito importante, tá? Evitem esse tipo de construção. Inclusive, como eu disse, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. Ele está bem aqui. Acredito que está aqui. Cadê, meu Deus? Características linguísticas da fundamentação teórica, tá? Esse slide aqui eu vou botar referências nele, ainda está faltando colocar referência das coisas que eu encontrei. Eu não botei, não. Então, aqui, ó, tá vendo? Citação, citação por Thomas e Raves, que eu encontrei no livro da Desirê Motarot, tá? Ela cita esses dois autores aqui. Então, quando você quer mostrar determinados verbos, você quer indicar que o pesquisador questiona, critica, então, que verbo você vai colocar? No entanto, Brown refuta. Então, são alguns... Aqui, ó, tá vendo? Esse artigo aqui que ela traz e a Desirê Motarot. Então, ela traz isso daqui, tá? Então, são materiais, os verbos que você usa, os conectores que você pode usar, tá? Como você pode fazer para analisar verbos de argumentação e de análise? Então, conectores, tá? Para ajudar aí. Eu já coloquei alguma coisa sobre isso, mas vocês vão ver isso aí bem, tá? Então, são características linguísticas dessa fundamentação teórica, tá? Só para... É mais um material para vocês aí. Pronto. E aí, ninguém tem nada a me dizer? Nadinha, nadinha. Tá tudo... Ficou claro? A questão linguística, ela é fundamental. Estruturar o parágrafo é fundamental. Fazer as atividades é fundamental nesse curso, tá? Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas não deixem de fazer, não, as atividades não, porque eu vou ver tudinho. Se preocupem, não, eu não estou vendo, porque, como eu disse a vocês, né, eu terminei de dar aula sexta-feira, fiz recuperação, aí estou corrigindo as coisas para botar, para poder sair, certo? Organizar tudo. Hoje estava falando com minha chefe, que ficou de falar com a outra chefe que está aqui, que eu vou sair de licença, né? Capacitação. Também tenho que estudar, fiz a inscrição no curso para começar. Então, tem tudo isso, né? E aí, eu estou com um tempo realmente muito curto para ver tudo. Mas vocês vão fazendo, porque eu vou, com certeza, eu vou fazer intervenções, tá? E isso eu acho que é importante. Como muito bem colocado aqui pelo, eu acho que por Leandro, que eu não sei se ele está aqui ainda, ele colocou, tá. Ele colocou que não sabia nem como fazer, por onde começar. Então, às vezes, a gente tem que fazer um TCC, mas não sabe nem por onde começar a escrever. Como é que eu vou escrever? O que eu tenho para escrever? Como eu vou fazer? Que linguagem eu vou utilizar? Tudo isso são perguntas e o curso tenta dar conta disso, tá? A ideia é essa. Não sei se eu ajudo muito, mas a minha intenção é a melhor, né? A melhor mostrando o que pode, o que deve, como começa, como faz, tá? Mais material para vocês, e aí vocês vão pesquisando, né? Já vão fazendo o escopo, já elabora o projeto, não inventa de fazer
de dourar a pílula, faz de acordo com o que você quer pesquisar. É artigo que você quer fazer? É projeto de mestrado que você quer fazer? Beleza, faça a sua pesquisa. Certo? É o seu TCC? Ah, professora, mas eu comecei com a professora Havana lá em ADS, eu estou com um projeto com ela está coordenando o projeto comigo, e bote lá o que você já elaborou para a gente dar uma olhada. Além da professora Havana, lógico que eu não vou descredibilizar a minha colega, que ela está ali na função de orientar, mas aí eu dou uma olhadinha nessa parte mais, né, da escrita, tal, como é que está organizado, né? Então é isso, a ideia é essa. O ano passado, foi esse ano, Havana? Foi esse ano, né? A Havana estava com um E o aluno. quê? Você não estava com um orientando que estava estudando comigo aqui, né? Foi, acho que foi João Novaes. Ele está indo muito bem, viu? Muito bem mesmo. Olha aí, ele estava aqui comigo nas aulas. E a gente estava trabalhando essas coisas. Ele disse que estava aqui porque ele queria melhorar esse processo dele aí de escrever o TCC, e a Wanda era a orientadora dele. Aí a parte técnica é com ela, que eu não sei nem para onde vai. A minha, dá uma olhada nisso, olha, esse problema aqui podia ficar melhor, você podia desenvolver melhor aqui, esse texto aqui, esse pedaço não está batendo com esse, dá uma arrumada, essas coisas, Isso. né? Entendeu? Então, uma mão, é justamente por isso mesmo que esse curso surgiu, é de ajudar os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas do nosso campus a escrever, porque o pessoal tem muita dificuldade, né? Está fazendo uma graduação e não sabe, nunca escreveu nada, assim, tecnicamente falando, né? E aí chega na graduação, é desafiado, é um desafio. Nunca fez uma pesquisa, até participou de algum projeto de pesquisa de PIBID e tal, mas assim, não ficou muito claro e chegou a hora de fazer o relatório. Cadê? Né, Leandro? Cadê a hora do relatório? Escreva aí, faz a fundamentação teórica. E aí? O que é isso, pelo amor de Deus? É normal, tá? Agora, o curso é para isso mesmo, para ajudar todo mundo. Eu espero estar contribuindo com alguma coisa, de alguma maneira, ok? Alguma coisa para falar,